E aí, turma, como é que vocês estão? Beleza? Bom, a gente está dando início ao terceiro For Good Review. Gostou, né? Terceiro. Seguinte, esse é um tema que, via de regra, parece que é muito simples, né? De como elaborar um CV. E aí, eventualmente, você vai falar, pô, Rui, vocês fazem vaga de Middle, Top Management, C-Level, você vai falar como escrever um CV? Gente, vocês não fazem ideia o que tem de gerente, diretor, que tem dúvida de algumas questões dessa elaboração do currículo. Eu queria primeiro colocar uma coisa, como sempre, macro. O que eu vou colocar aqui está longe de ser uma verdade absoluta, é fruto da minha experiência, dos meus sócios, da turma que trabalha comigo e de todas as dúvidas que eu tento sanar ao longo dessa jornada, dessa estrada aí que a gente está. Então, eu acho que vai agregar valor. Se eu repetir alguma coisa que você já sabe, por favor, desconsidere, mas eu vou abordar alguns temas que são importantes. Em termos de estrutura do CV, tem um modelo, CV, gente, currículo, né? Resumê, whatever. Tem uma estrutura de currículo que é boa, que é da turma que faz MBA fora do Brasil. Normalmente os MBAs europeus e americanos. É tipo uma página. É boa essa estrutura, em termos de estrutura. Aí você fala, porra, Rui, meu currículo tem 10, 15 passagens, vou fazer 2 páginas. Não tem problema. Se você não conseguir colocar tudo lá, não tem problema ter 2 páginas, né? É que esse modelo de currículo de MBA, ele é um modelo bem sucinto, beleza? Estou dando uma dica de estrutura. Vocês têm N estruturas. Vamos lá, vou abordar alguns pontos que a turma realmente tem dúvida. Sempre começar pela passagem atual ou a última, né? Ou seja, estou trabalhando numa empresa agora, eu acabei de sair, da primeira até a última. Coloca a formação acadêmica em relação a tudo? Coloca. Coloca línguas? Claro que coloca. Aí aquela parte, interesses, hobbies, atividades, eu acho que é bom colocar no final. Às vezes eu tô assim, pegando uma empresa que tem um lance de propósito muito importante. Às vezes é uma empresa esportiva e você é jogador que nem eu, de handball. É bom colocar que você é jogador de handball, legal, tem uma conexão. Você não vai ser a grande decisão final, mas às vezes eu tô avaliando teu currículo e falo, nossa, bate isso, bate aquilo, bate lá. Olho para um outro CV que é muito parecido, eu falo, nossa, o cara é jogador de tênis, de handball e empresa esportiva. Não que eu não vá decidir pelo outro candidato, mas eu vou falar, putz, bacana, pode ter uma conexão aí, né, uma conexão subjetiva super interessante. Então esse é um ponto. Outra coisa que é essa aí da turma mais sênior, que direto me perguntam, Rui, passei 4 meses numa empresa, coloco? Gente, o seguinte, se você achar que aquele espaço, ele vai ocupar muito espaço e vai limar outras passagens que são mais longas, não precisa colocar lá, na minha opinião. Porém, sempre uma premissa. Nunca mentir e nunca omitir. Então coloca naquele campo de demais atividades, coloca naquele primeiro descritivo, que eu já vou falar sobre isso, que você resume sobre você, um asterisco, eu passei na empresa XPTO 4 meses. Por quê? Porque quando você estiver contando a tua história, quando você estiver justamente nessa passagem, você pega e comenta para o recrutador, eu não coloquei porque foi pouco tempo, mas eu passei para essa empresa XPTO e eu fiquei tanto pouco tempo por causa disso, por causa de um motivo, ou porque a empresa fechou. Isso daí faz parte da tua história. Você não precisa colocar lá, porque às vezes pode ficar um currículo muito extenso, é sempre com aquela premissa de não omitir e não mentir. Então, eu, Rui, acho que é importante deixar esse tipo de colocação. Aquela parte de objetivos. Objetivo, quero ser diretor financeiro ou busco ser diretor financeiro. Eu acho um pouco desnecessário. Sabe por quê? Se você está mandando o currículo para alguém, é porque você é da área, e aí, por favor, mande um currículo para uma área que você é. Se você é de marketing, você quer trabalhar na área de impostos, dificilmente você vai conseguir, então não precisa por esse campo. Se você está mandando o currículo, é porque ou existe oportunidade ou poderá existir. Então, eu não acho que esse campo objetivo é importante. Eu gosto daquela primeira síntese, aquele primeiro resumo, que sei lá, são 4, 5, 6, 7 linhas, que você fala em termos de bloco, o que você fez na vida, o que você tem de competência técnica e o que é você num campo de soft skill ou até personalidade. Eu curto isso daí, eu acho que é legal. O recrutador dificilmente lê essa primeira parte num primeiro momento, tá? Ele vai bater aonde você passou, qual que é a tua formação, o que você tem de língua, qual que foi a passagem, quanto tempo você ficou naquele cargo, se você evoluiu
ele dá aquela batida de olho rápida naquele primeiro processo de triagem que a gente recebe, uma penca de currículos, são vários currículos. Então eu queria até fazer uma ligação para outro tema. Sempre empresa, cargo, tempo exato que você ficou lá. E se você foi promovido, vai passando tranches. Ah, fui coordenador de tanto a tanto, fui gerente júnior de tanto a tanto, fui gerente, superintendente. Vai colocando e fique à vontade, tanto colocar vários bullets de todos os cargos e tempos e depois colocar um descritivo ou colocar um breve descritivo embaixo de cada período teu, para o recrutador acompanhar a tua história. Tá? Isso daí eu acho que é legal, facilita a visualização no recrutador. Porque no primeiro processo de triagem, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar formação, línguas, passagens, empresas, e aí olhando, a pessoa ficou tanto tempo, a pessoa foi promovida 2, 3 vezes. Isso daí a gente bate o olho, depois de muito tempo fazendo isso muito, ou seja, horas de voo fazendo a mesma coisa. Sinceramente, um recrutador um pouco mais experiente, ele não lê o currículo, ele bate um olho no currículo para fazer uma primeira filtragem tranquilamente em 1 minuto e meio, 2 minutos, tá? Então é importante vocês entenderem também a cabeça dos recrutadores. Aí vocês falam o seguinte, nossa, mas ele me avaliou em 2 minutos. Não é que ele avaliou em 2 minutos. Ele tem 500 currículos, ele precisa fazer uma primeira limpa, falar funciona, não funciona numa ótica hard, né? Numa ótica técnica. Depois, na minha opinião, os recrutadores têm que, quando eles forem entrevistar o candidato, eles têm que ligar para a pessoa e fazer uma conversa objetiva e subjetiva. Eu acho que é isso, acho que são os pontos mais relevantes nesse ponto e nessa grande dúvida de elaboração de CVs. Turma, o que eu queria pedir para vocês? Tá dando super certo o For Good Review, a gente tem vários likes, tem um bom engajamento, mas a gente não tá nessa estrada para like. Like super bem-vindo. A gente quer trocar com vocês. Então eu queria, por favor, pedir a opinião de vocês, se vocês acharam relevante, se funcionou de alguma forma o que eu coloquei, a gente está sempre aberto a críticas e sugestões. Então, por favor, dá like, tá ótimo, mas está nesse rolê, nessa estrada, para agregar valor. E a gente precisa de vocês também. Conto com vocês, isso daí é For Good. Falou, valeu.